eu coloquei aqui uma videoaula falando sobre quais tipos de parafuso a gente utiliza na marcenaria. Né? Eu, por exemplo, na minha marcenaria, quando eu iniciei. E surgiu essa pergunta: por que existe parafuso que não tem rosca completa e por que existe parafusos com rosca incompleta? E eu vou demonstrar aqui para vocês qual a utilização de cada um deles. Vamos para o nosso vídeo demonstrativo. Bom, pessoal, aqui está os dois parafusos. Esse parafuso primeiro aqui, você observa que ele não tem rosca até o final, né? Eu chamo ela de parafuso de rosca incompleta. E temos esse outro aqui, parafuso aqui, que é o parafuso de rosca completa, né? Nós chamamos também de parafuso de rosca infinita. Observe aqui também que nós usamos as roscas que nós utilizamos, né, dos parafusos da marcenaria, pelo menos o que eu uso, são chamados de roscas soberbas. Tá? Então elas não são muito juntinhas, não são próximas uma da outra, né? As rosquinhas são mais espaçosas. Então essa é a utilização. Nós vamos verificar aqui agora, na prática, como é que esses dois parafusos funcionam no MDF. E vamos utilizar aqui agora a mesma ferramenta, com a mesma força, para poder parafusar. E vocês vão ver a diferença de um parafuso para o outro. Bom, aqui vocês estão percebendo que o parafuso de rosca completa, ele perfurou um pouquinho mais a melanina do móvel, do MDF. No entanto, a outra não conseguimos fazer a perfuração. Em alguns casos, ele vai perfurar todo. No entanto, nesse caso não aconteceu. Mas é normal desse parafuso ter esse tipo de comportamento por conta da rosca infinita. Da rosca não infinita, né? Porque ele não tem aderência na melanina, então ele para no momento da melanina ali para poder funcionar. Como resolver isso aqui? Né? A parafusadeira que é ruim? Não. O parafuso que é ruim? Não, não é isso. É que existem maneiras de utilizar os parafusos. Por exemplo, a vantagem desse parafuso é que você vai encaixar o móvel, ele vai se apertar, entendido? E não vai fazer essa agressão, que às vezes em algumas situações você não quer que esse móvel fique dessa maneira, fique com essa perfuraçãozinha básica. Então é importante que você coloque o parafuso externo dessa maneira. Então, assim, em algumas situações ele vai servir dessa maneira, em outras situações ele pode não atender você, né, conforme a especificação. Como resolver, como corrigir essa situação aqui que a gente colocou desse parafuso? A gente vai folgar o parafuso. E aí agora usa-se escariadores, né? Aqui nós temos eu utilizo geralmente de duas maneiras os escariadores. Eu posso utilizar esse escariador, entendeu? Ele é bem interessante de ser utilizado. O único problema dele que eu encontro é na ponta. Eu não consigo amolar essa ponta de tal maneira que ela fique tão boa. E temos utilizarmos a própria broca, né? A própria broca um pouco maior, para fazermos a escariação. Então, nós vamos fazer esse escario dessa maneira. A gente pode pegar o próprio broca, no caso que eu estou usando a broca 8, para fazer a escariação, que é escariar. Escariar é retirar a melanina. No caso do MDF, né? Retirar a melanina. E no caso da madeira, você vai perfurar um pouquinho mais. Observe que já escariou um pouquinho mais. E aí você pode empregar o parafuso de rosca e ele vai ficar firme e vai dar o acabamento que você deseja, se você quiser esse acabamento. Então aí, o que nós percebemos? Existe parafuso ruim, existe parafuso ideal para maçonaria. Aí você vai escolher, entendido? Você vai escolher qual a melhor utilização para ele. Se você gosta de usar o escariadorzinho, bem, beleza, pode usar ele. Se você não gosta de usar o escariador, né? Então você usa o parafuso de rosca infinita. Então tem essa questão aí. Não é se o parafuso é melhor ou se é pior. Qual é o acabamento que você quer ter no seu móvel.
Então, dependendo do acabamento que você quer ter no seu móvel, dependendo da utilização que você quer ter do seu móvel, você está aberto, né, a trabalhar dessa maneira, ou utilizar ou um parafuso ou outro parafuso. Às vezes, acontece no seu fornecedor, por exemplo, já aconteceu aqui comigo, de eu não ter como encontrar o parafuso de rosca completa. E aí, então, é só encontrar o parafuso de rosca incompleta. E o que eu fiz? Eu tenho que adaptar o meu serviço, entendeu? À minha condição no momento aqui. E aí estava aqui, geralmente na pandemia, eu tendo aquela situação de encontrar o parafuso e estava tendo escassez de material. E aí o que eu fiz? Eu comprei o parafuso e aí utilizei dessa maneira. Então, para a gente entender que a gente pode trabalhar das duas maneiras, entendeu? Não tem certo ou errado na questão do parafuso, tem a melhor forma de adaptação que você pode fazer com o seu serviço, ok? Lembrando que essas são as utilizações e essa é a função do parafuso para você entender, para depois falar assim, ah não, o parafuso é ruim. Não é que o parafuso é ruim, entendeu? É que existe utilização diferente de cada um deles. Cada um tem uma função. O de rosca infinita tem a função de perfurar superfícies, né, e adentrar superfícies até o torque da parafusadeira aguentar. Enquanto que parafuso de rosca incompleta, não. Ele não vai ter essa penetração, né, que a gente pode colocar dessa maneira. Essa perfuração, a penetração da madeira, do material em si. Então ele vai ter um certo momento que ele vai dar uma paradinha e muito cuidado com isso porque ele pode espanar. O que é espanar? Ele vai escorregar e soltar a rosca. E muito cuidado com isso porque nesse caso você pode até perder seu móvel ou deixando a qualidade do seu móvel ficar um pouco mais enfraquecida. Então esses são os cuidados que devemos ter no quesito de, ao parafusarmos um móvel, ao parafusarmos qualquer item, ter esse cuidado, ter esse critério, entendeu? Qual parafuso você está utilizando, que torque você está usando essa parafusadeira, entendido? Se é de rosca infinita, você está vendo, você já fez o teste, ele não teve a perfuração correta, não ficou tão firme, você usa o escalhador, entendeu? Se você já trabalha com a rosca completa, então em algumas situações você não vai precisar do escalhador, mas há situações e situações. O que eu demonstrei aqui foi no MDF, a utilização dos dois parafusos e encaixando os móveis, né, encaixando uma peça na outra para deixar firmeza, e aí foi a demonstração que nós tivemos aqui.